Senhor Jesus. Mas, irmãos, as horas já são bem adiantadas. Eu quero agradecer pela presença de cada um. Mas, prestar a atenção de todos em 10 minutos. Acredito eu que estaremos concluindo essa mensagem, certo? O texto de Isaías 64, 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Todo mundo sabe que Israel era difícil de servir a Deus. Era complicado Israel manter um padrão de santidade. Israel estava firme, estava bem, daqui a pouco começava a fazer tudo errado. Se levantava um inimigo contra Israel, Israel se arrependia e Deus agia em favor de Israel. Era assim sempre. Até um dia Israel cair na Babilônia, se tornar escravo, se tornar peregrino numa terra estranha. E quando você olha o capítulo 63 e 64 de Isaías, você vê Isaías falando sobre isso, dizendo que o povo era obstinado, que o povo era ruim, mas também falava do poder de Deus e de quem Deus era. Porque no capítulo 64 ele começa a dizer que o povo era ruim, que o povo era mau, mas Deus era poderoso bastante para fazer todas as coisas. Porque em Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele estava falando agora de um Deus que tinha todo o poder, que podia fazer algo em favor do seu povo, podia fazer algo em favor daquele que estava esperando nele. Mas quando chegamos nesse versículo 8 do capítulo 64 de Isaías, vemos algo diferente. Porque agora Isaías não está falando do Deus todo-poderoso, do Deus que tem todo o poder, do Deus que podia fazer qualquer coisa, porque Ele tinha esse poder. Mas agora Isaías está falando de um Deus que era Pai. Porque no versículo começa: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. E quando falamos sobre Pai, falamos sobre paternidade, de um Deus que tem paternidade para com o seu povo. Por isso que no versículo 4 diz assim: nunca se viu um Deus como esse. Porque naquele tempo aqueles deuses pagãos requeria muito e dava nada. Requeria tanto e não dava quase nada. Porque ele pedia sacrifício, ele pedia submissão, ele pedia adoração, ele pedia idolatria. Eles pediam que vocês se oferecessem totalmente para eles. Mas quando olhamos, Isaías fazia um comparativo para com Deus, era um Deus que pedia quase nada e dava em abundância para quem servia. Por isso que ele faz um comparativo e diz assim: é um Deus que é Pai. E Pai, ele começa a falar sobre paternidade. E o que é ser Pai? A não ser aquele que protege. Quando ele bota Deus como um Pai para o seu povo, ele está dizendo que Deus era aquele que protegia Israel. Até mesmo quando Deus deixava Israel perder, ele deixava Israel perder, mas ele não deixava Israel sumir da história. Ele deixava Israel ser abatido, mas não derrotado totalmente, pastor. Porque o povo de Deus sempre era abatido, mas nunca destruído. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando ele olha com um Deus que é Pai, ele olha um Deus que também sustenta. Israel está no deserto, 40 anos no deserto, porque não aprendia a lição que Deus queria ensinar. E estava ele caminhando no deserto, mas a Bíblia é clara que mesmo no deserto não faltava pão para eles. As suas vestes não estragavam, nem seus sapatos se gastavam. Ou seja, Deus colocou Israel no deserto para aprender a entrar na terra. Mas mesmo com a dura servida de Israel, não faltava o suprimento necessário para eles viver naquele lugar. Era pão, era carne, era água, era vestes e sapatos. Além disso, de dia tinha uma coluna de fogo, porque deserto é quente, para não esquentar a pele deles. E à noite, por conta do frio tremendo, uma coluna de fogo se estabelecia no meio do seu povo. Ou seja, o Deus Pai
era aquele que cuida também. Ou você pensa que você está abandonado por Deus, ou você pensa que você é tão miserável que Deus virou as costas para você e diz assim: a partir de hoje você não é mais meu filho. Não. O Deus que trouxe você aqui, Ele trouxe você aqui para dizer: eu nunca deixei de ser seu pai. Jesus uma vez fala com a multidão, diz assim: pode um filho pedir a um pai um pão e ele dá uma pedra? Ou pedir um peixe e ele dá uma serpente? Se vocês que são maus não conseguem fazer tal maldade para com seus filhos, imagine um Pai Celestial que é muito mais bondoso que vocês. Mas como a essência do Pai, Ele não só sustenta, Ele não só protege, Ele não só provê, mas Ele também ama. Isaías está falando agora de um Deus que é Deus, mas que tem um amor de pai. E qual é o pai que ama seu filho e quer o mal para ele? Nenhum. Ora, eu tenho filhos e eu sei que eu quero o melhor para eles. Meu desejo é sempre que eles tenham o melhor, que eles sejam o melhor, que tenham uma carreira e um futuro extraordinário. E Deus é um pai assim, e na verdade Ele é um pai melhor do que isso, porque Ele mesmo diz assim: eis que tenho planos para você, diz o Senhor dos Exércitos, planos de bens e não de mal, de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Ou seja, Deus diz assim: se você permanecer em mim, o final que você deseja, você terá. Aleluia. O desejo do seu coração eu realizarei. Aí você pergunta: tá, pastor José, se Deus é tão bondoso assim, se Deus é tão amoroso assim, por que coisas ruins acontecem na minha vida? Por que coisas que me entristecem, que me dá vontade de desistir, que dá vontade de parar, que dá vontade de não querer mais acontecem na minha vida? Porque o mesmo versículo que diz que Ele é pai, diz que Ele é oleiro. O mesmo versículo que vai dizer que Ele é o nosso Abba, que é o nosso Pai, Ele vai dizer também que Ele é oleiro, e o oleiro é aquele que molda no seu bel prazer. Sabe o que é interessante? É porque nesse versículo Ele diz que nós somos o barro e Ele é o oleiro. E Ezequiel vai falar que assim como é um vaso na mão do oleiro, assim é o povo na mão do Senhor. Irmão, é a mesma coisa? Não. Sabe que há uma diferença? O Espírito Santo me levou essa madrugada para lembrar sobre isso. Quando Ezequiel teve a revelação do céu, Deus leva ele à casa do oleiro. Existia um oleiro lá que estava fazendo um vaso. O vaso estava quase pronto, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. E ele teve que amassar e refazer. Mas agora Isaías, ele declara que Ele é o nosso oleiro e nós somos o barro. Ou seja, não tinha nem forma para ser feito. Era apenas um pedaço de barro em forma. E deixa eu te falar uma verdade: Deus é expert em pegar aquilo que é sem forma e vazia e transformar em algo de valor e preenchido. Em Gênesis 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e Ele fez tudo o que Ele queria em algo que não tinha forma e vazia. E quando olhamos para Isaías, ele vai dizer que nós éramos o barro e Ele era o oleiro, ou seja, não tínhamos moldura nenhuma, éramos em forma, e o oleiro construiu naquilo que não tinha forma. Quando somos jovens, como eu era, jovem, temos construções de caráter, moldura de personalidade, de postura, de ideias. E deixa eu falar uma coisa em particular para a juventude, para quem é jovem aqui. Vocês ainda não são um vaso para ser quebrado e reconstruído. Vocês ainda são barro. Mas se
se esse barro estiver na mão da pessoa certa, ela se forma em algo de valor. Ela começa a ter forma, ela começa a ter valor, ela começa a ter visibilidade, aparência e chama a atenção. Agora, se esse mesmo barro estiver na mão da pessoa errada, ele só vai servir para ser jogado no lixo, só vai servir de pavimento para ser pisado, só vai servir para ser jogado na rua porque perde o valor. Deixa eu falar um recado para vocês, juventude. Vocês precisam estar na mão do oleiro. Vocês precisam estar na mão daquele que é profissional em moldar aquilo que não tem forma. Se você estiver na mão do oleiro em todo o tempo, vocês se tornarão um vaso de barro preenchido de algo valoroso que se chama Espírito Santo. Porque, como Isaías falou e disse, nós somos o barro e tu és o oleiro, ele quis dizer, Senhor, nós erramos, nós estamos errados, estamos fazendo tudo o que não presta, mas temos a condição de reinventarmos, porque o Senhor está conosco na sua mão. O oleiro, ele é expert em modelar o barro de acordo com o seu querer. Entenda, eu fiz uma vez um curso de ceramista artesão, e foi nessa olaria que tinha ali lá, perto da olaria ali, eu moro aqui na verdade, e tinha um homem, ele hoje é falecido, o nome dele era Abilde não, eu esqueci o nome dele, era um senhorzinho, e ele era um oleiro, ele ensinava muita gente e a gente começava a aprender, e ele me ensinou muita coisa. E é aquela história, aquilo que Deus faz hoje, você não entende hoje, né? Você vai entender amanhã. E toda a minha vida eu não entendi o que é que eu estava fazendo naquele curso, porque a profissão que eu queria seguir era outra, a carreira que eu seguia foi outra. Mas quando eu lembro do que as lições que eu aprendi lá e eu trago para nós, fala muito ao nosso coração. E quando o barro estava lá, ele fazia uns bolinhos de barro assim, e antes de botar naquela roda lá que gira para moldar, ele começava a bater naquele bolinho de barro. E uma certa vez eu perguntei a ele molhava a mão e batia, molhava a mão e batia. E eu perguntava assim, por que o senhor faz isso? Ele dizia assim, porque se eu começar a fazer um jarro com o ar aqui dentro, ele estoura. Quando ele for para o fogo, ele não aguenta e quebra. Ou seja, para você começar a ser modelado, você precisa tirar tudo que está dentro de você, para que o oleiro comece a fazer a obra dentro de você. Ele tirava todas as impurezas, tirava todo o ar e ele começava a fazer. Mas sabe o que é o mais interessante para terminar isso aqui? É porque quando o jarro ia fazer, o oleiro ia fazer o vaso, Jonathan, ele não fazia de fora para dentro, ele fazia de dentro para fora. Eu vou falar isso de novo. Quando ele ia, o oleiro ia fazer o vaso naquele bolo de barro, ele pegava o barro e ele amassava de dentro para fora. Ele fazia um furo e começava a modelar de dentro para fora. E ele dizia, porque se eu começar de fora para dentro, quando eu começar a fazer dentro, o que está de fora se deforma. Ou seja, a obra do oleiro na nossa vida tem que começar de dentro para fora. Aleluia. Porque se você não estiver modelado dentro, o de fora não vai servir quando ele começar a fazer por dentro. Porque tem muita gente preocupada com a estética fora, preocupado com o que vê fora. Como é que vão me ver dentro da igreja? Eu tenho que manter a aparência dentro da igreja, mas dentro não está modelado. E o oleiro está dizendo
noite: primeiro eu tenho que fazer você de dentro para fora. Lá em Ezequiel, sabe por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque quando ele estava acabando dentro, fora não aguentou. Deus está dizendo para alguém ou algumas pessoas aqui: olha, eu preciso começar a lhe moldar de dentro para fora, porque Deus não é aquele que mete a mão e invade a tua vida. Ele é aquele que espera a sua permissão para fazer aquilo que Ele precisa fazer, para você se tornar um vaso de honra. Nessa noite o Espírito Santo me levou a lhe dizer essa noite: você precisa ser um barro na mão do oleiro, porque o oleiro precisa fazer uma transformação de dentro para fora na sua vida. Irmãos, sim, mas aquela situação lá que o Senhor falou, das situações ruins, como é que fica isso? Pois é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. A Bíblia é bem clara que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As tragédias, as dificuldades, os estresses, as humilhações, as rejeições, os descasos, as traições, tudo isso, irmão, coopera para o bem, sim, porque enquanto as coisas boas lhe moldam por fora, as coisas ruins lhe moldam por dentro. Quando alguém lhe humilha, Deus lhe ensina a ser prudente e ser centrado nas suas emoções, a suportar tudo isso. Quando um amigo lhe trai, quando alguém faz algo de mal para você, Deus está lhe moldando por dentro. Sabe por quê? Porque Deus está preparando o seu coração para você aprender a perdoar. Quando você é humilhado, é escanteado, é jogado no escanteio, você está sendo moldado por dentro, por Deus, a aprender a lidar com situações difíceis, porque o mestre dos mestres, ele foi aquele que mais sofreu de dentro para fora. Porque quando olhamos para a cruz, a gente só olha o sofrimento dos cravos, a gente só olha o sofrimento dos açoites, a gente só olha o sofrimento das chicotadas, a gente só olha o sofrimento do espinho, da coroa de espinho, dos pregos nas mãos e da lança cruzada no seu peito. Mas houve mais sofrimentos. Imagine você, a pessoa que mais lhe ama, lhe abandonar no momento que mais você precisa. Imagine aquele que andava com você e você fez ele fazer coisas que ninguém fez, como Pedro, e de repente ele negar e dizer assim: esse aí eu nem conheço. Você já imagina aquelas pessoas que você mais ajudou na sua vida, que você se desgastou a vida inteira para ajudar, para fazer o bem, para contribuir, e de repente quando você olha, ela está dizendo assim: olha, mata, porque é melhor soltar um ladrão do que deixar ele vivo. Pois é, Jesus passou por tudo isso. Ele olhou para a plateia que estava vendo ele sendo crucificado, e ele via aquele povo que ele curou, que ele ensinou, que ele restaurou, dizendo assim: crucifica-o, mata-o. E Jesus nos ensina, como oleiro, nessa noite, a nos moldar de dentro para fora. As situações ruins vão acontecer, vão. Eu não sou hipócrita de dizer assim: não, você só vai viver coisa boa. Não, você vai ter perda, você vai sofrer dificuldade, você vai sofrer necessidade. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. Porque essas e todas essas coisas são aquelas que contribuem para o bem, aqueles que lhe moldam de dentro para fora. Jó perde tudo, porque todas as bênçãos de Jó ajudavam ele a ser bom fora.
mas as dificuldades o moldou de dentro. As percas de Jó só expôs o que ele era por dentro, porque talvez muitos o reconheceriam o que ele era pelo que ele tinha e não pelo que ele era de fato. Mas já encerra. Glória, glória, esse tá. Nessa noite eu só quero que você fique de pé, irmãos, em nome de Jesus, todos em pé. Eu queria cantar um trechinho de um hino com você, porque eu queria cantar um trechinho desse hino, porque sabendo que Ele é nosso Pai, sabendo que Ele é nosso Lei, devemos ser eternamente gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Devemos ser extremamente agradável a Ele pelo que Ele fez. Glória a Deus. Tem um hino que diz assim: Ele ressuscitou, Ele nos garantiu a salvação, nos trouxe de volta para a sua casa, e hoje Ele tem nos sustentado, Ele tem nos moldado. Se nós estamos de pé, é porque Ele tem nos mantido de pé todos os tempos. E nessa noite eu quero que você feche seus olhos e ore junto comigo, enquanto a banda canta. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento estamos na Tua presença, Jesus, te agradecendo, Senhor, te dando um momento de gratidão, Senhor. Eu não estou te pedindo nada, eu não te peço nada nesse momento, eu só quero te agradecer pela Tua bondade na nossa vida, porque Tu és aquele que tem sido bom para nós. Senhor, não merecemos uma atitude que o Senhor tem feito para nós, nenhuma, porque assim como Tua palavra diz que nós somos imundos, nossa obra é
dizer: ô glória! Eu quero agradecer aos que puderam ficar até aqui, e os que ficarem até o amém. Ainda tem um mimosinho, né, que vocês vão passar por aqui para receber um lanche. A banda ainda vai tocar uma canção, dá para aguentar. São 9h19. Os irmãos, quando tem festa na praça, termina o culto 11, meia-noite, e o pessoal está lá. Às vezes chove e fica, né? Ainda vai ter um sorteio. Aí eu lhe pergunto: quando você é convidado para um casamento, você fica até o fim ou sai no meio? Responde para mim: fica até o fim ou sai no meio? Fica até o fim. Quando vai para uma festa de 15 anos, fica até o fim ou sai no meio? Ora, e por que num culto maravilhoso, está sentindo a presença de Deus, no momento da palavra,